Capítulo 480. No corredor onde os pilares de pedra haviam desabado, um grupo de falcões noturnos vestindo blusões pretos e chapéus de seda apareceu ao redor do altar. A pessoa que liderava a equipe era o arcebispo da Igreja da Deusa da Noite Eterna, Santo Antônio Stevenson. Foi interrompido por alguém? Ele murmurou sem parar e caminhou diretamente para a porta de pedra que dava para o interior. Uma rica escuridão surgiu quando a porta de pedra se abriu silenciosamente. Santo Antônio liderou alguns dos falcões noturnos enquanto eles se aprofundavam. Ao longo do caminho, não descobriram um único guarda ou qualquer coisa de valor. Era como se este lugar tivesse sido limpado à força. Por fim, chegaram a uma sala nos recessos mais profundos, mas não havia nada além de paredes e pilares de pedra. A porta de luz azul que estava lá quando Klein partiu há muito se foi. As lanternas nas mãos dos falcões noturnos de repente perderam a luz e a escuridão envolveu a sala. Quando tudo voltou ao normal, eles descobriram que as paredes ao redor haviam derretido de alguma forma. No entanto, não havia portas escondidas ou túneis atrás deles. Era uma espessa camada de lama e pedras ou o corredor de onde eles vieram. Santo Antônio ficou em silêncio por mais de 10 segundos antes de dizer: tentem a adivinhação. Pesquisem nas redondezas. Reticências. Achou. Caminhando pelos penhascos sem caminho e pela floresta, Klein ficou triste ao perceber que aparentemente havia realmente adoecido. Os efeitos residuais dos poderes de Beyonder do Senhor, combinados com o fato de que ele estava encharcado durante o inverno, deu a ele o vergonhoso resfriado. No entanto, não se atreveu a parar para recolher galhos secos para acender uma fogueira e secar suas roupas e dinheiro. Ele temia que os Beyonders da igreja o encontrassem. Mesmo que ele já tivesse o endosso de Stanton Isengard da mente coletiva da maquinaria e obtido o status de semi-oficial, este era um assunto envolvendo o despertar da demônia primordial e a descida do verdadeiro Criador, dois casos da mais alta ordem. Portanto, deveria ser submetido a investigações rigorosas, ter sessões de chá com a mente coletiva da maquinaria, punidores mandatários e falcões noturnos para recontar todo o processo ativa ou passivamente. Havia duas grandes armadilhas nisso. Uma era que ele conhecia pessoas dentro dos falcões noturnos e, embora o detetive Sherlock Moriarty parecesse bem diferente do honroso Klein Moretti, tornando impossível identificá-lo por meio de fotos, ele não tinha confiança se as coisas fossem feitas cara a cara. 2. Por causa de caminhos semelhantes, a Igreja da Deusa da Noite Eterna não era muito amigável com as pessoas e coisas relacionadas à morte. De volta à Era Pálida no final da Quarta Época, a morte caiu sob o cerco dos 7 deuses, e Sherlock Moriarty convocou um poderoso descendente da morte no momento crítico. Este não era um problema que pudesse ser explicado facilmente. Aquele ser de alto nível estava correndo para lidar com Incizanguil e 008, então não teve tempo de se preocupar com um filhote amigável como eu. No entanto, não posso ser descuidado como resultado. Devo fugir quando for necessário. Sim, posso escrever para a mente coletiva da maquinaria quando tiver uma chance, declarando a segunda razão pela qual tenho que deixar Backlund temporariamente. Dessa forma, ainda posso ter a chance de trabalhar com eles no futuro. Claro, eu tenho que observar secretamente para ver se a mente coletiva da maquinaria tem alguma inimizade forte contra qualquer descendente da morte. Eu me pergunto como o Sr. Azik está fazendo. Talvez Sherlock Moriarty esteja morto no anúncio oficial. Ele com certeza fez jus ao seu nome e identidade. O mais rápido possível, Klein tentou encontrar uma pequena cidade e se misturar à multidão enquanto suportava a alternância de febre e frio.
Somente na sociedade humana os poderes do sem-rosto poderiam ser totalmente expressos. A mulher que estava trabalhando com o Sr. ela deveria ser uma demônia. Ela foi para o Burgo Leste. Pela aparência do ritual, deve ter havido um grande número de mortes por lá. Eu me pergunto, com a intuição espiritual de um vidente, o coração de Klein de repente se sentiu pesado. Nesse momento, todas as cores diante de seus olhos ficaram saturadas, como se tivessem sido borrifadas com óleo por uma divindade. A sensação acabou instantaneamente, e Klein se viu bem longe de onde estivera, com a Zeke Eggers, de pele bronzeada e feições suaves, aparecendo ao lado dele. Senhor Zeke, você está ileso? Ele não pôde deixar de dar um suspiro de alívio. Sim, Zeke respondeu francamente antes de sorrir, mas para um imortal, isso não é um grande problema. Klein se acalmou e perguntou, o que aconteceu com Insi Zanguil e 008? Insi Zanguil ainda está vivo, e ele ainda impunha aquele artefato selado grau 0, Zeke disse enquanto caminhava. Klein se esforçou para segui-lo, pois não pôde deixar de suspirar. Que pena! Não se preocupe com isso. Ele foi gravemente ferido, disse Zeke solenemente, e o mais importante, sabemos que ele estava cooperando secretamente com a família real, então não precisamos nos preocupar em não poder encontrá-lo no futuro. Dessa forma, você pode se concentrar em melhorar a si mesmo, e também posso tentar ir a alguns lugares que lembrei, para despertar mais memórias. Sua sorte não é ruim. Tenho observado secretamente o pessoal do MI9 e a família real para confirmar o paradeiro de Insi Zanguil. Um dos lugares mais importantes era a mansão da Rosa Vermelha, então sempre estive vagando pela área. Caso contrário, eu não teria sido capaz de correr para salvá-lo tão rapidamente. Klein imediatamente se sentiu um pouco estranho quando isso foi mencionado. Senhor Zeke, você não está confuso porque eu não morri? Muitas vezes também acordo depois de entrar em um caixão. Isso é algo que eu lembrei anteriormente, disse Zeke com um sorriso, completamente imperturbável com o assunto, e na minha memória incompleta, embora seja raro em outros, não é sem precedentes. Muitas vezes ele acorda depois de entrar em um caixão. Muitas vezes, Klein de repente percebeu que os problemas com os quais estava preocupado não eram nada aos olhos de uma potência real. Como esperado do caminho da morte, imortal. Bem, o Sr. Zeke mencionou que ele esteve nesta sequência por um longo tempo, o que significa que ele avançou muito. Klein pensou por um momento, então ele perguntou com preocupação, Senhor Zeke, Insi Zanguil descobriria que sou Klein Moretti? Ele temia que Insi Zanguil se vingasse em Benson e Melissa. Improvável. No máximo, ele acreditaria que nos conhecemos há muito tempo, ou que você é meu informante, se usarmos os termos que a polícia usa. Zeke relembrou e disse, mas aquele artefato selado de grau 0 pode notá-lo, mas você não precisa se preocupar. Por quê? Klein pressionou. Não se sabe do que Zeke se lembrava, mas sua expressão de repente ficou estranha. Era como se ele quisesse rir, mas, ao mesmo tempo, se sentia horrorizado. Esse artefato selado de grau 0 continuará tentando escrever a morte de seu dono. É provável que isso seja intrínseco a ele e não possa ser alterado. Portanto, duvido que divulgue ativamente informações tão importantes que possam colocar Insi Zanguil em uma tremenda vantagem durante um momento tão crítico, a menos que envolva algo que não possa evitar ou explicar. Vendo que o Sr. Zeke estava tão certo disso enquanto produzia justificativas tão fortes, Klein suspirou. Era como se tivesse se recuperado um pouco do frio. Vendo isso, Zeke acrescentou, é melhor você deixar Backlund por enquanto.
Insizanguil pode usar aquele artefato selado de grau 0 para se vingar novamente, usando seu nome falso. Desde que você não esteja em Backlund, tudo bem. A esfera de influência do artefato selado grau 0 não excede uma cidade grande. Assim como eu havia previsto, há um limite para sua esfera de influência. Caso contrário, Insizanguil poderia facilmente ter se escondido em uma pequena cidade no continente sul e vagarosamente organizar o destino de todos os seus alvos sem ter que se preocupar com alguém o encontrando. Klein perguntou após alguma deliberação: uma curta viagem a Backlund por um dia ou meio-dia está bem, certo? Com a premissa de que mudei minha identidade e aparência. Com isso, ele esfregou o rosto, instantaneamente voltando à sua aparência em Tingen. As sobrancelhas de Azik se contraíram e ele assentiu. Está bem. Ele virou a cabeça e olhou ao longe para o local que não conseguia mais ver. Parece que fui alvo de uma poderosa existência da Igreja da Deusa da Noite Eterna. É melhor você não ficar ao meu lado, ou pode ser implicado. Eles estão muito interessados nas características Beyonder relacionadas à morte. Sim, pretendo ir para o mar. Enquanto digiro minha poção, estarei procurando sereias. É uma condição para meu avanço, Klein explicou seu plano. Azik inclinou a cabeça. Sereias? Poderia uma sereia na forma de um espírito morto funcionar? Posso encontrar pelo menos 4. Provavelmente, não. Klein estendeu a mão e enxugou a testa. Sua intuição lhe dizia que era definitivamente impossível, mas ele planejava adivinhar isso acima da névoa cinza para confirmar. Sem mencionar a sereia morta novamente, Azik disse: se houver alguma coisa, entre em contato comigo através do mensageiro. Mensageiro. Klein de repente sentiu-se culpado e envergonhado. E ele morreu na minha batalha com o Senhor, ele salvou minha vida. Azik lançou-lhe um olhar, balançou a cabeça e riu. Não se preocupe com isso. Contanto que não seja morto por uma potência no nível de um anjo ou por meio de algum método especial, enquanto o submundo ainda existir, ele poderá renascer lentamente lá. E antes disso, tenha uma quantidade de mensageiros abundante. Também não sei quantos são. Parece que há um exército de mensageiros tão poderosos e gigantescos. Klein ficou boquiaberto, incapaz de dizer uma palavra. Sua vergonha desapareceu e ele perguntou curiosamente: Senhor Azik, onde está o submundo, ou em outras palavras, o inferno? No mundo espiritual. Para ser preciso, é um lugar especial que a antiga morte criou no mundo espiritual. Azik não escondeu a verdade. Antiga morte? Esse deve ser o antigo deus, Fênix ancestral Gregrace. Então o submundo pertence ao mundo espiritual. Não é de admirar que a estrutura básica do misticismo seja o mundo real, o mundo espiritual e o mundo astral. Ele não contém o submundo e o abismo. Klein estava prestes a fazer uma pergunta quando de repente se lembrou de algo e rapidamente disse: Senhor Azik, obtive uma carta da blasfêmia criada pela Imperador Roseli. Ela contém os segredos dos Beyonders de alta sequência. Acredito que pode ajudá-lo a se lembrar de mais coisas. No entanto, você terá que esperar um pouco. Está escondida em Backlund. Klein não mencionou a névoa cinza e o palácio, temendo que revelasse o segredo do clube de tarô, e a senhorita. Justiça e etc. Portanto, poderia mostrar sua gratidão ao Senhor Azik por sua ajuda e sacrifício, desta forma diplomática. Aziz olhou para ele surpreso, mas ele não disse nada. Ele acenou com a cabeça e disse: quando você o recuperar, peça ao mensageiro que a traga para mim. Vou devolvê-la imediatamente a você depois de estudá-la. Ou você pode copiar o conteúdo e passar para mim. Ele parou por um momento como se tivesse pensado em algo. Em seguida,
Tirou do bolso uma luva tão fina que parecia feita de pele humana e a entregou a Klein. Eu já despertei as memórias relevantes, então não preciso mais disso. REH é um item que aquele contra-almirante pirata deixou para trás. Coloquei alguns selos nela para que não passasse fome. No entanto, toda vez que for usada, será necessário usar a carne e a alma de um humano para alimentá-la, caso contrário, ele irá devorá-lo. Fome rastejante? Os restos mortais de um pastor em particular? Klein imediatamente lembrou o que a luva representava. Ponto.